Jacó viajava para casa, o coração pesado de incerteza. O sol escaldante do deserto refletia seu estado de espírito, uma mistura de medo e esperança. Cada passo que dava levantava uma nuvem de poeira, como se o próprio deserto estivesse sussurrando segredos antigos. Anos se passaram desde que ele fugira de seu irmão, Esaú, após enganá-lo para obter a bênção de seu pai. A memória daquele dia ainda estava fresca em sua mente, como uma ferida que nunca cicatrizou. Ele se lembrava do olhar de traição nos olhos de Esaú, um olhar que o perseguia em seus sonhos. O tempo suavizou a raiva de Esaú, ou assim, Jacó esperava. Ele se perguntava se os anos de separação teriam curado as feridas, ou se o ódio de Esaú ainda queimava com a mesma intensidade. A incerteza era um peso constante em seu coração. Seus mensageiros trouxeram a notícia de que Esaú estava vindo ao seu encontro, e com ele, 400 homens. A notícia caiu sobre Jacó como um trovão, cada palavra ressoando em sua mente. 400 homens. O que isso significava? Paz ou guerra? O medo apertou o coração de Jacó. Ele sentiu uma onda de pânico, uma sensação de que o tempo estava se esgotando. E se Esaú buscasse vingança depois de todo esse tempo? A dúvida corroía sua alma. E se Esaú buscasse vingança depois de todo esse tempo? Jacó sabia que não poderia fugir novamente. Ele tinha que enfrentar seu irmão. Mas como? Ele se sentia como um homem à beira de um precipício, sem saber se deveria avançar ou recuar. Ele dividiu sua família e posses, preparando-se para o pior, esperando o melhor. Cada movimento era calculado, cada decisão tomada com um peso enorme. Ele sabia que precisava proteger aqueles que amava, mas também sabia que não poderia fazer isso sozinho. Jacó olhou ao longe e os viu. Uma linha de homens se aproximando, uma visão que fez seu coração parar por um momento. Esaú e seus homens, uma visão formidável. Eles pareciam uma força imparável, uma tempestade prestes a desabar sobre ele. Esaú e seus homens, uma visão formidável. Jacó sabia que não havia como voltar atrás. Ele tinha que enfrentar o que estava por vir, com coragem e fé. Seu coração batia forte no peito, cada batida ecoando como um tambor de guerra. Ele se curvou até o chão, seu medo, uma presença tangível ao seu redor. Ele sentia o peso de cada decisão, cada escolha que o havia levado até aquele momento. Ele tinha que proteger sua família. Ele tinha que consertar as coisas com seu irmão. Ele respirou fundo e se lembrou das promessas de Deus. Ele sabia que não estava sozinho, que havia uma força maior ao seu lado. Respirou fundo e se lembrou das promessas de Deus. Ele havia lutado com Deus e recebido uma bênção. Essa bênção era sua esperança, sua força. Certamente, Deus estaria com ele agora. Ele sentiu uma calma se espalhar por seu corpo, uma certeza de que não estava sozinho. Ele enviou seus servos à frente, presentes para Esaú, um gesto de paz e humildade. Cada presente era uma oferta de reconciliação, um pedido silencioso de perdão. Certamente, Deus estaria. A cada passo, ele orava pela misericórdia de Deus. Ele orava por uma chance de consertar o laço rompido com seu irmão. Ele sabia que o futuro era incerto, mas sua fé era inabalável. Ele acreditava que, com a ajuda de Deus, poderia superar qualquer obstáculo. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação, ele avançou para encontrar seu destino. Jacó observou Esaú se aproximar. O coração de Jacó batia acelerado, cada passo de Esaú parecia ecoar em sua alma. Ele não sabia o que esperar, mas a esperança e o medo se misturavam em seu peito. Ele viu o rosto familiar, marcado pelo tempo e pela experiência. As rugas contavam histórias de batalhas travadas e superadas, de dias longos e noites solitárias. Ele viu não um inimigo vingativo, mas um irmão que ele havia perdido,
mas que agora estava diante dele, trazendo consigo a promessa de um novo começo. Esaú correu em sua direção, com um largo sorriso no rosto. A distância entre eles diminuiu rapidamente, e Jacó sentiu uma onda de emoções o inundar. Jacó prendeu a respiração, preparando-se para o que pudesse vir. Então, Esaú o abraçou. Foi um abraço que quebrou todas as barreiras, um gesto que falava mais do que palavras poderiam expressar. Um abraço forte e genuíno, que falava de perdão e reconciliação. Era como se todos os anos de dor e separação se dissolvessem naquele momento. Lágrimas brotaram nos olhos de Jacó. Ele não conseguia conter a emoção que transbordava de seu coração. Ele estava envolvido nos braços de seu irmão, sentindo os anos de separação se dissiparem. A sensação de estar novamente com seu irmão era indescritível. Foi um momento de pura alegria, um testemunho do poder do perdão. A alegria de reencontrar um irmão perdido, de sentir o calor de sua presença novamente. O alívio lavou Jacó como uma onda. Deus havia sido fiel. Ele sentiu uma paz profunda, uma certeza de que tudo estava finalmente no lugar certo. Ele se agarrou a Esaú, tomado pela emoção. A força do abraço de Esaú era reconfortante, um lembrete de que ele não estava mais sozinho. O medo que o havia dominado se dissipou, substituído por um profundo sentimento de gratidão. Gratidão por este momento, por este reencontro, por este milagre. Naquele momento, o passado desapareceu, e tudo o que importava era o presente, a reconciliação de dois irmãos. O abraço deles era um símbolo de um novo começo, um futuro cheio de esperança e amor. Após o abraço inicial, Jacó apresentou sua família. Léia se aproximou primeiro, com os olhos baixos, seguida por seus filhos. Depois, vieram Raquel e seu filho José, ambos um pouco tímidos na presença daquele homem grande e impetuoso. Cada um se curvou diante de Esaú, um sinal de respeito e submissão. Esaú olhou para as mulheres e crianças, seu coração se suavizando ainda mais. Ele viu a apreensão deles, e rapidamente procurou tranquilizá-los. Ele cumprimentou cada um com gentileza, sua voz ressoando em risos. Ele perguntou sobre o bem-estar deles, genuinamente interessado em suas vidas. Ele brincou com as crianças, jogando-as para o alto, seu riso ecoando pelas planícies. As crianças, inicialmente tímidas, se aproximaram do tio rapidamente. Suas risadas e conversas encheram o ar, substituindo a tensão que pairava momentos antes. Presentes de paz. Jacó então apresentou a Esaú os presentes que havia enviado à frente: rebanhos de ovelhas e cabras, camelos e jumentos, uma vasta demonstração de riqueza. Ele esperava que esses presentes apaziguassem a raiva de Esaú, um sinal tangível de seu remorso. Aceite-os, meu irmão, insistiu Jacó, que isso seja um símbolo do meu amor e arrependimento. Esaú inicialmente recusou, dizendo: tenho o suficiente, meu irmão, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: por favor, aceite-os, isso me dará paz. Esaú finalmente cedeu, aceitando os presentes como um sinal de sua renovada fraternidade. A troca de presentes selou a reconciliação, um símbolo visível de seu relacionamento restaurado. Uma jornada juntos? Vamos viajar juntos, sugeriu Esaú, sua voz cheia de calor. Viajarei no seu ritmo, e podemos nos proteger. O coração de Jacó afundou. Por mais que ele apreciasse essa reconciliação, ele não estava pronto para tanta proximidade. As feridas do passado, embora curadas, ainda pareciam sensíveis. Ele conhecia seu próprio coração, sua tendência ao engano. Ele temia que o contato prolongado pudesse reacender antigos ressentimentos. Agradeço sua oferta, irmão, respondeu Jacó cuidadosamente. Mas meus rebanhos e crianças estão fracos da jornada. Devemos viajar devagar.
Vá em frente e eu o seguirei em um ritmo mais tranquilo. Ele prometeu encontrar Esaú em Seir, onde Esaú havia estabelecido sua casa. Uma noite de descanso e gratidão. Conforme o sol começava a se pôr, lançando longas sombras sobre a terra, Esaú e seus homens partiram. O dia havia sido longo e cheio de emoções intensas, mas agora, com o crepúsculo se aproximando, havia uma sensação de encerramento no ar. Jacó os observou partir, uma mistura de alívio e gratidão o inundando. Ele nunca imaginou que o reencontro com seu irmão, que ele tanto temia, terminaria de forma tão pacífica e reconfortante. Ele temeu esse encontro por anos, e no entanto, foi um momento de cura e restauração. As memórias de suas transgressões passadas ainda estavam frescas, mas agora havia uma nova esperança, uma nova chance de recomeçar. Naquela noite, Jacó acampou em Sucote. O local era tranquilo, um refúgio perfeito após um dia tão tumultuado. As estrelas brilhavam intensamente no céu, e o som suave do vento nas árvores oferecia uma melodia calmante. Ele construiu um altar ao Senhor, um testemunho da fidelidade de Deus. Cada pedra colocada era um símbolo de sua gratidão e reconhecimento pelo cuidado divino que o havia guiado até aquele momento. Ao oferecer sacrifícios, ele refletiu sobre os eventos do dia. Cada chama que subia ao céu era uma oração silenciosa, um agradecimento por ter sido poupado e por ter encontrado a paz com seu irmão. Ele havia enfrentado seu medo, confrontado seu passado e encontrado perdão nos braços de seu irmão. A jornada até aqui não tinha sido fácil, mas cada passo o havia levado a este momento de reconciliação. Ele sabia que ainda tinha muito a aprender, muito a superar. A vida continuaria a apresentar desafios, mas agora ele estava mais preparado, mais confiante na graça que o sustentava. Mas esta noite, ele descansaria na paz que só Deus poderia dar. O calor do fogo e a serenidade do ambiente o envolveram, proporcionando um descanso profundo e restaurador. Ele guardaria esse momento de reconciliação, um presente precioso, uma lembrança de que mesmo relacionamentos rompidos podem ser consertados pela graça de Deus. E assim, sob o céu estrelado, Jacó encontrou um novo começo, um novo propósito e uma paz que ele nunca havia conhecido antes. Se inscreva, curta e compartilhe. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.